cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Ai, meu Deus! Eu sou vascaíno antes de ser presidente do Vasco. Que fique muito claro para alguns oportunistas. Eu sou vascaíno e todas as ações que estão sendo tomadas é por proteção a você, torcedor. Porque eu sei o bem que eu quero fazer ao Vasco. Tem que ter muita coragem para fazer o que nós fizemos. Eu entrei aqui para pagar um preço que muita gente não quer pagar. Você quer salvar o Vasco? Então tem que entrar agora. Lutando pelo Vasco, eu tô pagando e vou pagar. Mas isso tudo em respeito à instituição Vasco da Gama. Isso tudo em respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Doa quem doer. Fala assim, poxa, Léo. Poxa, Léo. Não pode entregar. Eu posso ficar. Tem que jogar pra ganhar. Fala pra ele. Se jogar. Você acredita que o Vasco vai passar de fase? Sim, vai jogar. Vai passar? Sim. Vamos, Bacalhau. Vamos, Capagal. Agora é em casa. Na colinha em casa. Em São Januário. Na Chantilly. Vasco! Fagou! Vamos, Bacalhau. Vamos, Bacalhau. Vamos, Bacalhau. Vamos, Bacalhau. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, rapaziada, minha galera, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo no nosso canal. Você tá ligado no canal Vascaíno desde sempre e eu sou Álvaro Silva. Meus amigos, logo de cara nessa edição do nosso Madruga Vasco, vamos falar de alguns assuntos inerentes em relação à nossa equipe, em relação a alguns jogadores. Vamos aqui abrir aspas para o Rafael Paiva, vamos falar também sobre o nosso basquetebol, o R10 Score Vasco da Gama, que venceu mais uma. Vamos falar sobre Gabriel Peck, sobre a rodada, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Juventude, alteração de data da CBF, sobre o Gabriel Peck, não sei se eu já falei, né? Enfim, vamos falar também sobre o STF e o julgamento de Edinaldo Rodrigues, entre outras situações. Então, é o seguinte, bora lá, meus amigos, que tá começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, sextou, ótima sexta-feira para vocês, bom dia, bom dia, bom dia, você que já nos assiste pela manhã ou pelo esse início de madrugada, você que está assistindo aí, está se deitando para dormir, boa noite, mas é bom dia porque já estamos adentrando, já adentramos, melhor dizendo, nessa sexta-feira, né, meus amigos, o primeiro sextou do mês de outubro, né, o mês das crianças, aí tá chegando aí dia 12 de outubro, é dia das crianças, então tudo de bom para vocês, ótimo fim de semana, para você que vai trabalhar, para você que vai estudar, tudo de bom para todos vocês, ó, na moral, se inscreva, compartilhe e deixe o seu like ou o seu dislike. Dito isso, direto e reto agora ao que nos interessa, falando do nosso gigante da colina. Galera, é o seguinte, o nosso R10 Score Vasco da Gama entrou em quadra ontem às 8 horas da noite, partida válida pela semifinal do hexagonal, torneio, né, de abertura da nova temporada do Novo Basquete Brasil 24-25, e o nosso Vasco da Gama venceu a equipe do Brasília em um jogo muito parelho, pau a pau, mais um jogaço, né, o nosso gigante saiu vencedor da quadra, e o placar foi apertadinho, viu, 80-78, isso mesmo, olha, eu quero enaltecer o trabalho do Léo Figueiró, é claro, é apenas o início de temporada
ainda, mas o Léo Figueiró vem executando um ótimo trabalho e, sobretudo, na minha opinião, eu acho que alguns jogadores que chegaram no Vasco estão agregando bastante, né, nessa equipe de basquete do nosso time. Tá dando gosto de ver. Vocês aí que ainda não acompanharam, ou porque não gosta muito de basquete, ou porque acha que talvez o nosso time não é muito bom, ou porque talvez não seja a sua praia, ou porque não teve tempo, acompanha. Vamos ter hoje, isso mesmo, hoje, a grande final, tá, gente? A grande final do torneio de abertura, às 8 horas da noite. Teremos R10 Skol Vasco da Gama contra o KTO Minas, ou seja, duas equipes muito tradicionais do nosso basquetebol. O nosso Gigante e o Minas, né? O Minas é um time bastante tradicional, tanto no basquete, também no voleibol masculino, feminino. Para quem acompanha o voleibol aí, o Minas, inclusive, tá sempre aí colocando grandes atletas masculinos ou femininas na seleção brasileira, né? Então tem tudo para ser um grande jogo. Vasco da Gama e a equipe do Minas, né, que vão disputar essa grande final desse torneio inicial, esse hexagonal aí que tá dando abertura, né, a temporada 24-25 do nosso basquete. Galera, agora eu quero falar com vocês aqui sobre outro assunto. Logo de cara, quero pedir desculpa pra vocês, tá, gente? Se vocês estão se incomodando ou não, que eu tô gravando alguns dias de boné, porque meu cabelo tá grandão, galera. Olha aqui, ó. Tá muito grande meu cabelo. O que acontece é que eu começo a gravar com vocês aqui, começa cabelo cair no rosto, cair no olho, começa a me incomodar. Aí eu começo a ficar toda hora arrumando o cabelo, eu começo a ficar igual o Zé Bonitinho aqui fazendo Somebody Love. Brincadeiras à parte, aí é por isso que eu prefiro gravar de boné. Mas eu, particularmente, eu tenho até medo aí por conta da calvície, né? Ficar usando muito boné pode matar a raiz do cabelo, mas eu uso pra gravar, eu uso pra ver jogo do Vascão. Brincadeiras à parte, vamos parar de conversa fiada aqui. Vamos voltar a falar do nosso Gigante. Olha só, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro já começou, e isso mesmo, Álvaro, já teve jogo, já tivemos jogo, já tivemos o pontapé inicial, isso mesmo, meus amigos, o pontapé inicial aí da 29ª rodada do Brasileirão. Tivemos na noite dessa quinta-feira Criciúma e Atlético Goianiense. O Tigre venceu o Dragão. Parece até filme chinês, né? Aqueles filmes lá, o Tigre e o Dragão, que os caras saem lutando. Tem um que pisa no bambu lá, pula de um bambuzeiro pro outro, parece que quase voa, né? Vocês lembram desse filme, o Tigre e o Dragão? Filmaço, né? Brincadeiras à parte, o Criciúma venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 2-0 em Santa Catarina. A equipe do Fluminense, isso mesmo, o nosso rival, o Tricolete da Laranjeira, venceu o Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro pelo placar mínimo, 1-0, mas para quem tá brigando para cair e para quem tá brigando para ser campeão, 1-0 dá 3 pontos da mesma forma, né? Então anotaram 3 pontinhos na conta deles ali. A equipe do Fluminense, com isso, coloca um pouco mais de pressão nas equipes da parte de cima da tabela, sobretudo o nosso Gigante, porque a gente já vem aí derrapando no Campeonato Brasileiro, já vou falar dessa situação, né? Então, vamos ficar de olho aí que essa rodada é de suma importância. Então, tivemos esses dois jogos, Criciúma e Atlético Goianiense, Fluminense e Cruzeiro. Criciúma 2-0 e Fluminense 1-0. Teremos hoje Grêmio e Fortaleza, isso mesmo, nesses embalos de sexta-feira, teremos Grêmio e Fortaleza. O Grêmio que briga ali um pouco abaixo da tabela do nosso Vasco, tentando encostar no Vasco, no Atlético Mineiro, no Bragantino, enfim, e o próprio Fortaleza que briga ponto a ponto, ele tá numa trocação daquelas, tá dando gosto de ver, com o Botafogo e com o Palmeiras pelo título da competição, pelo título do campeonato. E encerrando essa rodada, na verdade encerrando não, né? E dando continuidade nessa rodada, teremos 7 jogos nos embalos desse sabadão, conhecido também como amanhã, tá? Teremos 7 jogos e o jogo do nosso Vascão é o último jogo da rodada. Vasco que enfrenta o Juventude aqui no Rio, em São Januário, às 9 horas da noite, meus amigos. Agora, já que a gente já falou dessa situação, vamos pegar a deixa aqui então, já entrar no assunto entre Vasco da Gama e Juventude. O nosso elenco treina, né? Vai trabalhar duro hoje no CT Moacir Barbosa, né? Bastante trabalho ali programado na prancheta, na agenda do nosso Mr. Professor Paiva, né? O Rafael Paiva tem a dura missão aí de encaixar esse time para o Vasco reencontrar com a vitória, né? Sobretudo pelo Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil,
todos vocês sabem o que aconteceu, tamo vivo, mas perdemos, né? E pelo Campeonato Brasileiro, nosso Vasco vem aí de um empate contra o Cruzeiro, um empate que é um gostinho amargo, né? Que dava para ter ganhado, mas colocando na balança, olhando o copo meio cheio, um empate fora de casa, jogando na casa do Cruzeiro em Belo Horizonte. Cruzeiro é um time que dá um certo trabalho, sim, tem gente falando mal e coisa e tal, mas não é à toa que o Cruzeiro aí, inclusive, tá melhor posicionado, né, do que o nosso Vasco na tabela, e não é à toa. Então, esse empate acabou sendo legal. O que não vai ser legal é se o Vasco não conseguir a vitória, o triunfo, os 3 pontos. Isso mesmo, anotar mais 3 pontinhos na conta do pai, a barreira vai virar baile. É isso mesmo, para a barreira virar baile, o Vasco tem que anotar 3 pontinhos. E para anotar 3 pontinhos, o nosso gigante tem que se reencontrar com a vitória. Meus amigos, olha só, João Vitor deve voltar à equipe titular, viu? Depois aí, os 2 gols que o Vasco sofreu diante do Galo Mineiro jogando na Arena MRV, que foram ali em cima, né, do nosso zagueiro Léo Pelé, né, um com bola no chão e outro na bola aérea. É muito grande a possibilidade de Rafael Paiva mexer na linha defensiva, sobretudo, para ser mais exato, sacando o Léo Pelé da equipe titular. Quem pode ganhar a vaga novamente, mais uma oportunidade, é o zagueiro João Vitor, que custou 30 e tantos milhões de reais ao Vasco da Gama. Joga um jogo, leva cartão, começa bem, termina mal, começa mal, termina bem, mas João Vitor tem qualidade, ele corre, tem uma boa impulsão, tem até um tempo legal de bola. O que falta no João Vitor é o entrosamento, né, e trabalhar ele naquela questão ali do cartão amarelo, que é o que eu falava do Hugo Moura quando chegou no Vasco. Olha a diferença do Hugo Moura para agora. É notório que o Vasco fez um trabalho com o Hugo Moura de parte disciplinar, melhor dizendo, de trabalho de movimentação e posicionamento. Por quê? Uma vez que você se movimenta da forma certa, da hora certa, e se posiciona corretamente no campo, você tem muito mais chances de dar o bote correto no adversário, em roubar a bola. Com isso, você tem mais chances de assertividade, eliminando a chance de levar cartão. Então observe que o futebol do Hugo Moura cresceu, subiu de nível, defensivamente e ofensivamente. Outro jogador que eu acho que tem que passar por esse trabalho é o zagueiro João Vitor. Só que, porém, todavia, entretanto, não podia deixar de mandar essa, né, meus amigos? Para quem me acompanha desde o início sabe que eu sempre mando essa aqui. Porém, todavia, entretanto, ele não tem rodagem, né? Ele joga 1, 2 jogos, fica fora. Às vezes por culpa dele mesmo, por levar cartão, por ser expulso ou por ficar suspenso. Às vezes por opção técnica, né, digamos assim, do treinador Rafael Paiva. Fato é que João Vitor pode voltar à equipe titular. Um dado interessante é que João Vitor, meus amigos, João Vitor jogando pelo Vasco esse ano, foram 23 jogos, isso mesmo, sendo aí 10 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas. Então o percentual do João Vitor tá muito bom, tá muito bom. São 10 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas anotadas na conta do João Vitor quando ele veste a camisa do gigante para defender a nossa zaga, né? Então vamos, né, acompanhando a lógica, seguindo os números, tanto do Léo Pelé quanto do João Vitor, né? Alô, Paiva, deixa o homem jogar e dá rodagem para ele, para pegar experiência e entrosamento. Ah, mas eu preferi, só a conjectura, tá? Ah, mas eu preferi colocar fulano junto com o Maicon por conta do entrosamento e não sei o que. Mas se não colocar para jogar, não vai ter entrosamento nunca, né? Só no treinamento. Uma coisa é o cara jogar no treino, no rachão, coisa e tal, o entrosamento. Outra coisa é ali, trifásico, 220, o jogo inteiro, alta voltagem, marcação, intensidade. Então, treino é treino e jogo é jogo. Não dá para comparar a mesma situação. Então, por isso, o João Vitor, na minha opinião, merece sim, tá pedindo passagem, né? Há quem diga que ele é o melhor zagueiro do nosso plantel. Acredito eu também que seja, porém, todavia, entretanto, na bola aérea, calma, não me agridam, hein? Na bola aérea, eu acho que o Maicon ainda é mais assertivo, ainda continua sendo God of Zaga na bola aérea. O João Vitor é um jogador um pouco mais completo, mas vamos aguardar essa situação, qual será o desfecho dela. Agora eu quero falar com vocês, ainda falando desse jogo, né?
Nosso gigante ficou 35 dias fora da colina histórica, sem jogar em São Januário, né, meus amigos? E olha só, foram 2 pontos no Campeonato Brasileiro e uma chance de chegar aí à grande final da Copa do Brasil. Na verdade, só depende de nós, está nos nossos pés e também, é claro, nas mãos do nosso Léo Garden, do nosso Léo Jardim, está nas mãos dos nossos jogadores. Fato é que nesses últimos 35 dias, aí um mês e uma semana praticamente, né, agora 36, né? O nosso gigante da colina ganhou do Atlético Paranaense por 2-1 pela Copa do Brasil, empatou com o Urubu em 1-1 pelo Brasileirão, perdeu para o Palmeiras, onde nós fomos operados por 1-0 também pelo Brasileirão, empatou com o Cruzeiro jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e perdeu fora de casa também lá em Belo Horizonte para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então, nesse balanço geral desses últimos um mês e uma semana, é o seguinte: o Vasco anotou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, tá, gente? Isso mesmo, sendo que a vitória foi jogando em casa. Então o Vasco não ganhou nenhum jogo nesse último mês fora de casa, né? O Vasco conseguiu aí 2 pontos apenas no Brasileirão, porque a vitória que nós tivemos foi pela Copa do Brasil, que nos valeu a classificação para a semifinal. Eu acho muito pouco. Tem gente comemorando, 2 pontos e coisa e tal. Eu acho pouco, né? O Vasco disputar aí 3 jogos e só conseguir 2 pontos, porque, além do mais, Vasco e Palmeiras não foi na casa do Palmeiras. Também não foi São Januário, mas o mando de campo era nosso. Foi num campo neutro, no Mané Garrincha, né? Inclusive um belíssimo gramado, diga-se de passagem. Mas é complicado, porque não é a nossa casa, né? Não é a nossa casa. Vou falar de novo, não é a nossa casa. No is, não sei nem como é que fala. Vou falar nosso, eu não sei como é que fala o verbo não, né? Eu não sei nem como é que fala nosso em inglês, mas eu sei falar meu, né? No is my house, né? Ou seja, não é minha casa, né? Por que eu tô falando isso aí? Porque assim, há uma diferença muito grande de você jogar num estádio bacana, legal, que não é seu, e de você jogar no nosso querido São Januário. Sabe? Tem uma diferença muito grande. É como, por exemplo, você ficar hospedado numa casa alugada, um casão lindo, aquela mansão, mas não é sua. Você não está acostumado, você não sabe aonde é isso, aonde é aquilo, o pulo do gato da casa. Diferente, de repente, da nossa modesta casa que é nossa, né? Você sabe aonde está cada parafuso, cada coisinha sua, você sabe aonde está. Então, acho que assim, o Vasco errou muito feio em jogar contra o Palmeiras lá em Brasília. Nada contra a rapaziada de Brasília, nada contra o estádio Mané Garrincha. Mas esse erro, na verdade, foi da 777, que já havia vendido esse mando de campo por R$1 milhão e já havia sido celebrado esse contrato. Então o Vasco teve que cumprir, né? Mas é uma pena, porque aí tivemos 3 jogos, com um jogo, entre aspas, com o mando de campo do Vasco, o Vasco só somou 2 pontos. Tem gente comemorando. Eu não vejo motivo para alarde, mas também não consigo comemorar, né, com esses resultados aí nos últimos 35 dias. Fato é que o nosso gigante retorna à casa, o bom filho a casa torna, o nosso gigante retorna, né, a nossa casa para enfrentar o Juventude nesse próximo sábado, e a partida será apitada pelo Caio Max Ribeiro, ele que é da Federação do Rio Grande do Norte, meus amigos. Ainda falando dessa partida, Felipe Coutinho foi avaliado nessa quinta-feira pela manhã, foi reavaliado, né, pela parte da tarde no CT Moacir Barbosa, e foi constatado apenas um cansaço decorrente das partidas, né, entre Vasco e Cruzeiro e Vasco e Atlético Mineiro. Fato é que ele passará por uma nova avaliação ainda pela manhã dessa sexta-feira no CT Moacir Barbosa, só, como se diz, só para tirar o 100, né, o 100%, como se diria antigamente a prova dos 9. É só para ter certeza mesmo que não tem perigo nenhum. O atleta não está se queixando de nada mais do que apenas mesmo a fadiga muscular. Tomara que seja apenas isso, porque nós precisamos muito do Felipe Coutinho, sobretudo nessa reta final de temporada, uma vez que Dimitri Payet não vem desempenhando em alto nível como terminou a temporada do ano passado, e o Maxime Domingues, né, até agora é um ponto de interrogação. Já pegando a deixa, quero falar um pouco com vocês sobre o próprio, ele mesmo, Maxime Domingues, né? Rafael Paiva falou sobre ele. Vamos abrir aspas para o que o nosso treinador falou do nosso meia atacante suíço. Então, bora lá. Tem treinado bem. É um jogador que está se adaptando à velocidade do jogo, tá, gente? Então, essa situação aí, essa reportagem vem do Papo na Colina. Então, olha só, para não ficar só na manchete, vamos acompanhar então o que a galera do Papo na Colina apurou junto ao Rafael Paiva nessa situação envolvendo o nosso meia atacante suíço. Então, como você já acompanha no seu monitor, na sua tela, vamos aqui então
Ler a reportagem na íntegra. Contratado na última janela de transferências, vindo do Gil Vicente de Portugal, o meia Maxime Domingues não vem tendo oportunidades no Vasco da Gama. O Cruz Maltino desembolsou 1,5 milhão de euros pela contratação, 9.330.000 reais na cotação atual para ter o atleta. O suíço de 28 anos foi relacionado para 4 partidas do Vasco desde que chegou. No entanto, entrou em campo apenas contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e jogou apenas 14 minutos. A comissão técnica do Cruz Maltino entende que Maxime Domingues ainda precisa se adaptar ao futebol brasileiro e por isso não está sendo utilizado ponto. Antes de Portugal, o meio-campista atuou na Suíça e Polônia. Após o jogo contra o Atlético Mineiro, Rafael Paiva comentou sobre a situação do jogador e elogiou seu desempenho nos treinamentos. Vamos abrir aspas para o Rafael Paiva. Maxime tem treinado bem. É um jogador que está se adaptando à velocidade do jogo. Aqui é um jogo mais intenso. É um jogo que dá um pouco menos de espaço. Eu acho que ele está se adaptando bem. Eu acho que é mais um jogador que poderia ter entrado nesse jogo. A gente optou pelo Jean Davi, o Menezes, que tinha jogado o jogo contra o Cruzeiro. Então a gente quis ganhar esse ritmo de jogo que o Menezes teve contra o Cruzeiro, explicou Rafael Paiva, tá, gente? Como eu já mencionei, reportagem, a fonte, né, do Papo na Colina. Então olha só, na minha opinião, tá, eu gosto do Paiva. Nada contra a pessoa física dele, gosto dele como treinador. Acho que ele está extraindo água de pedra, leite de pedra aí, né? Não só ele, mas também Ramon Dias ano passado, mas muito mais ele esse ano. Ele está chegando em lugar, né? Onde nós há muito tempo não chegávamos, né? Só que também tem que ser justos, né? Se hoje estamos aí dessa forma é porque o Ramon Dias fez um trabalho para o Vasco não cair. Mas ninguém trabalha sozinho. Os jogadores também têm mérito nessa situação. Mas eu não estou aqui para falar do ex-treinador, não. Estou para falar do Paiva. Só dei essa voltinha mesmo só para vocês entenderem que eu gosto do Paiva. Mas eu acredito que ele está começando a meio que entrar em contradição, a perder um pouquinho a mão. Por exemplo, a questão do Léo. Todo mundo ficou com um pé atrás. Ele fez 2 joguinhos ali escondido. Todo mundo achou que estava bem. A gente já viu o que aconteceu. Tem gente criticando ele por ter colocado o Puma como ponta direita. Eu não critico, eu achei até que foi legal. O Vasco não perdeu porque o Puma jogou na ponta direita. O Vasco perdeu porque o zagueirão entregou. Essa é a grande verdade. Na minha opinião, o Jean Davi já tinha jogado muito mal contra o Cruzeiro. Eu não entendi que ritmo é esse que o Paiva está falando, porque eu não estou falando de música. Não estou falando de música. Né? Forró, rap, trap, pagode, sertanejo, funk, gospel. Não estou falando de música, de ritmo, embalos. Não, estou falando de jogo, de futebol. E o Jean Davi não jogou bola. Não jogou bola contra o Cruzeiro, ele não foi bem contra o Cruzeiro, gente. Comigo o papo é reto. Então que ritmo é esse que ele preferiu dar para o Jean Davi? O Maxime treina muito bem. Ele é um jogador que vai agregar. Tem qualidade. Porque isso? Velocidade do jogo. Porque a marcação. Porque não sei o que. Mas não põe o cara para jogar, porra. Como é que ele vai se adaptar, Rafael Paiva, se ele ficar treinando a vida inteira? Porque uma coisa é você colocar o time reserva do Vasco para jogar contra o time titular do Vasco. E outra coisa é você botar o Vasco para jogar contra o Atlético Mineiro na casa do Galo. Contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Contra um Palmeiras, assim como o Maxime entrou lá em Brasília. Então, peraí, usando a lógica, Paiva, vamos usar a lógica. Já que o Maxime ganhou 14 minutos... Vamos à lógica, rapaziada. Já que o Maxime ganhou 14 minutos contra o Palmeiras lá em Brasília, não era então para o Paiva ter aproveitado o ritmo e ter colocado o Maxime contra o Cruzeiro e depois contra o Galo de novo? Por que ele encerrou a sequência do Maxime no jogo do Cruzeiro e não colocou ele? Por quê? Eu não estou entendendo. Por que não deu mais rodagem para o Maxime então? Aí colocou o Jean Davi, que já não vinha jogando bem, não jogou bem. Resolvi aqui dar rodagem para ele, minutagem, porque tava com ritmo. Peraí, então já que o Maxime tá sem ritmo, por que foi relacionado? Sabe? Então assim, são questões que a gente não consegue entender, como por exemplo a situação do Alex Teixeira, que daqui a pouco eu vou chegar lá. Gente, eu tive um pico de energia aqui, deixa eu só ligar aqui. Só ligar aqui.
Então são situações que são contraditórias. Ninguém consegue entender esse tipo de coisa, gente. Ninguém consegue entender. Eu gosto do Rafael Paiva. Acho ele um cara calmo, um cara extremamente educado. Entende o que é o DNA do Vasco. Sabe trabalhar com garotos oriundos da base, que vêm da nossa base forte. Tá sabendo administrar legal a questão do Payet, do Coutinho, desses caras feras, que quando um joga, o outro não joga, tem elenco que já racha logo na primeira semana. Ele tá sabendo levar isso aí, tá administrando bem os dois laterais direito, tá administrando bem os dois laterais esquerdos, tá dando rodagem pro Puma Rodrigues e pro PH na direita, dando rodagem pro Piton, pro Leandrinho e pro Vitor Luiz. Na verdade, eu falei dois, são três laterais esquerdos, né? Pro Piton, Vitor Luiz e Leandrinho. Tá sabendo administrar o Emerson Rodrigues, até que legal. Coloca daqui, coloca dali. Tá administrando ali, na medida do possível, porque falta peça. Paulinho e Jair não voltaram ainda, né? Aí põe esforço para Matheus Carvalho, coisa e tal. Até aí tá a zaga. Ele tá trabalhando com o que tem. Embora o Robert Rojas ganhe 600 mil por mês, sumiu. Parece até que o Robert Rojas nem tá mais no Vasco. A gente não escuta mais falar o nome do homem, gente. A gente não escuta mais falar o nome do Rojas. Então, assim, são situações que ficam incoerentes, que não faz sentido, sabe? E outra coisa, eu quero saber por que também, na minha humilde opinião, eu quero saber por que também esse desejo desenfreado, esse desejo loucamente aí desenfreado de querer colocar, de querer bater na tecla. Não tô falando do Paiva agora não, tá, gente? Tô falando de uma certa minoria, de uns torcedores que estão batendo na tecla que o Paiva errou, que não colocou o Máximo contra o Galo. Então, gente, pelo amor de Deus, o Vasco não perdeu pro Atlético Mineiro porque o Máximo não entrou. O Vasco perdeu pro Atlético Mineiro porque o Vasco perdeu para si mesmo. Porque tem um zagueiro que o Vasco pagou mais de 16 milhões de reais, que era lateral esquerdo, hoje ele não consegue jogar nem bem como lateral, nem bem como zagueiro, que é o nosso Léo Pelé. E esse rapaz entregou a paçoca mais uma vez. Não tem nada a ver o Máximo com essa situação, gente. Pelo amor de Deus. Se dissesse assim, ah não, o jogo foi 0-0 porque o Vasco ficou ali encerando a bola no meio campo, não tinha um cara para dar uma enfiada, para dar uma finalização, para fazer uma jogada de efeito, uma jogada individual. E por que não colocou o Máximo? Aí eu entenderia. Aí eu até entenderia. Mas não foi isso. Coutinho jogou muita bola no último jogo, é uma pena que ele saiu. E o Emerson Rodrigues só saiu também porque ele estava a ponto de ser expulso. Porque o rapaz é 8 ou 80, o rapaz corre, tem alta voltagem, só que ele já estava amarelado. E o árbitro estava louco para expulsar um jogador do Vasco. Então assim, acabou saindo no jogo Emerson Rodrigues e Coutinho, acabou a criação do Vasco. Nisso que acabou a criação do Vasco, o Vasco encostou o bumbum ali na frente da área, e o Atlético amassou o Vasco ali dos 20 minutos até o fim do segundo tempo inteiro. O Vasco tentava sair no contra-ataque aqui e ali, mas foi muito difícil. Então assim, eu não sei da onde estão levantando essas questões de Máximo e Domingues. Não sei da onde. Agora, já que levantaram, eu concordo, tem que pôr pra jogar. Agora, não tem nada a ver o Máximo e Domingues com o jogo do Galo lá. Não tem nada a ver. Agora, tem tudo a ver sim, o Paiva ter usado a desculpinha de colocar o Jean Davi por rodagem, mas se é para dar rodagem, por que não dá por rodagem pro Máximo? Então assim, ficou contraditório, não ficou legal, tá? Eu sinceramente não engoli essa parada aí, continuo apoiando o Paiva, tamo junto até o final, vamos bacalhau, dale meu Vasco, né? Amanhã tem Vascão, semana que vem tem Vasco e São Paulo, depois tem decisão aqui na Colina contra o Galo Mineiro, né? O Vasco é para quem acredita, eu escolhi acreditar, mas ainda assim, Rafael Paiva tá começando a ser um pouco incoerente, tá, gente? Na minha humilde opinião. Dito tudo isso, deixa eu falar com vocês aqui agora de um outro assunto, tá? É o seguinte, a CBF alterou a data da partida entre Vasco da Gama e Cuiabá, tá, meus amigos? O jogo seria inicialmente no dia 23 de outubro, 7 da noite, quarta-feira. Esse jogo foi transferido para o dia 24, quinta-feira, também às 7 da noite. Então, só para reiterar, hein, meus amigos, olha só. Vasco e Cuiabá, que seria no dia 23 de outubro, quarta-feira, 7 da noite, vai ser no dia 24, quinta-feira, 7 da noite. Então aí, data da partida alterada pela CBF. Deixa eu falar com vocês agora, já que eu falei aí do Máximo, né? Eu quero saber o seguinte, o Souza e o Alex Teixeira estão no Vasco mesmo
Ou será que... É claro que é uma brincadeira, tá, gente? Ou será que é alguma inteligência artificial, uma IA que tá lá no Vasco? Será que é um holograma? Sabe? Será que é uma miragem? Porque eu não tô entendendo, como diriam lá em São Paulo. Eu não tô entendendo, meu. Você é louco. Gente, eu não tô entendendo, minha rapaziada. Não tô entendendo o porquê que Alex Teixeira e Souza nunca estão prontos para jogar. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Alex Teixeira entrou. Aí o Paiva falou: mas é um jogador muito importante pela experiência. Então peraí. Não, peraí. Para tudo. Se é para trazer alguém experiente para ajudar o Vasco, traz o Romário, pô. Ué. Traz o Edmundo. Porque já que é para não jogar e o que vale é a experiência, traz o Edmundo, traz o Romário, traz o Bebeto. Não sei, é porque o nosso querido Dinamite tá com Deus, já faleceu. Senão, botaria o Dinamite. Sabe? Se é para trazer alguém com experiência e que não vai jogar, contrata um grande jogador da história do Vasco para ficar junto com os jogadores, para viajar, para ficar ali, para treinar, para brincar, não sei o quê, para dar conselho o dia inteiro. Porque, então quer dizer então que o Alex Teixeira virou conselheiro de elenco? Virou psicólogo de elenco? Não, desculpa, porque assim, quando fala, porque ele é importante pela experiência, pela vivência. Mas ele vai jogar? Talvez não, talvez minutos aqui, minutos ali. Tá desempenhando? Não. Deu assistência? Não. Fez gol? Não. Tirou gol em cima da linha? Não. E aí? E aí, gente? Gente, eu sou muito Vasco. Vascaíno por vascaíno, eu com a bola no pé sou fraco. Eu era goleiro, não era nem grandes coisas assim não, mas com a bola no pé eu sou fraco. Ué, vascaíno por vascaíno? Por que não colocam eu lá então? Você, torcedor, aí lá então? É porque a gente não tem experiência, né? Que a gente não jogou na Europa. Aí isso não dá credencial pra gente ficar ali no meio dos caras sem poder jogar e ganhando 150 milha por mês, né? Então não faz sentido também essa história do Alex Teixeira e do Souza. Tá? Não tô aqui queimando os dois, não tô aqui duvidando do caráter dos dois jogadores, não tô aqui achincalhando o Alex Teixeira e o Souza. Eles são dois pais de família, dois homens honestos, são muito vascaínos, crias da base do nosso Vasco, já entregaram muito com a camisa do Vasco lá atrás, cada um guardado as suas proporções na medida do possível, mas hoje, gente, esses dois rapazes, esses dois atletas, estão fazendo o que no Vasco? Completando treino? Completando rachão? Não pode, gente. Não pode. Não quero ser injusto. Se tem alguém aí parente desses dois jogadores que estão me assistindo, ou algum amigo, ou até o próprio jogador, que eu acho difícil, não me leva mal, não me leva pro coração, mas eu como torcedor não estou entendendo. Pra mim, eu aqui, a conta não está fechando. A conta não está fechando. Então eu quero saber, quando é que o Souza e o Alex Teixeira vão chegar no Vasco? Tô curioso. Eu tô curioso. Porque, tipo assim, o avião já pousou no Brasil, o corpo, né, dos dois, o corpo físico dos dois já tá aqui no Rio, tá no Vasco. Mas parece que a pessoa deles ainda não estão. Porque não estão jogando, gente. Não estão jogando. E aí você dá rodagem pro Alex Teixeira, que não joga nunca, numa semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro fora de casa, todo mundo voando no time do Galo, correndo pra caramba. Você me dá minutos pro Alex Teixeira. Por que não deu minutos pro Máximo Domingues? Então são essas coisas que a gente começa, sabe, a fazer muita pergunta. E quando a gente começa a fazer muita pergunta e quando a gente começa a fazer assim, não é coisa boa. Mas eu também não quero tumultuar os bastidores do Vasco. Eu acredito no brasileiro, na Copa do Brasil, mas não tá fechando essa parada aí, tá? Deixa eu falar com vocês aqui agora sobre Gabriel
Peck, mais um gol do nosso cria lá na MLS, na partida fora de casa do Los Angeles Galaxy contra a equipe do Colorado. O Los Angeles venceu por 3-1. Gabriel Peck, nada mais nada menos, fez um gol, deu uma assistência, finalizou 4 vezes, sendo dessas 4, 2 foram no gol, 3 desarmes, e a nota dele pelo aplicativo SofaScore é nada mais nada menos do que 9.3, isso mesmo, 9.3, tá? 9.3 é a nota do Gabriel Peck no SofaScore. O Vascão que vai ganhar aí quase 60 mil reais com esse gol, né? Cada gol que o cria anota lá na MLS, 10 mil dólares, né? O Los Angeles Galaxy faz um pix aqui para conta do nosso gigante. Então, assim, o STJD multou o Vasco em 3 mil reais, né? O Vasco vai ganhar quase 60 mil com o gol do Peck. Tá vendo? Aí o Peck ajudando aí até pagar mesmo o próprio STJD. Brincadeiras à parte, meus parabéns, Gabriel Peck. Continua assim, que Deus continue te abençoando. Continue sendo esse garoto, gente fina, humilde e honesto, dentro e fora de campo. Você que é um cara aí que merece tudo de bom na sua vida pessoal e na sua carreira. Galera, agora eu quero falar com vocês aqui. É sobre um assunto bastante polêmico que tá dando pano pra manga, tá dando manga pra pano, o pau tá torando, que é sobre a situação do Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues, isso mesmo, olha só. O Edinaldo, ele começou a ser julgado nessa última quinta-feira, mas foi a conta ali do relator ler o processo. Foi a conta de ler ali todas as páginas do processo. A votação mesmo vai acontecer só na próxima semana, na quarta-feira. Foi adiada essa votação. Eu quero que vocês acompanhem, eu vou ler uma reportagem do UOL, tá? Vou colocar na tela para vocês. Então, bora lá acompanhar essa reportagem se tratando do STF e Edinaldo Rodrigues. Bora lá então, abre aspas para a reportagem do veículo UOL. Os ministros irão decidir se mantêm ou derrubam uma liminar proferida pelo ministro Gilmar Mendes em janeiro de 2024, que reconduziu Edinaldo ao cargo. O dirigente havia sido destituído da presidência da CBF por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A alegação do TJRJ foi a de que a Confederação assinou um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com o Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, sem que o órgão tivesse competência para tal. Com isso, o acordo foi cancelado, assim como a eleição que escolheu Edinaldo Rodrigues e um interventor nomeado. Vamos dar continuidade aqui. Segundo a advogada especializada em direito desportivo, Fernanda Soares, o que está sendo discutido é uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI. A discussão gira em torno da interpretação de alguns artigos da Lei Pelé e da Lei Geral do Esporte. O objetivo é definir se o Poder Judiciário pode interferir em questões internas das entidades esportivas e se o Ministério Público tem legitimidade para firmar acordos, TACs, relacionados à prestação de serviço no esporte. O que está se julgando não é um recurso de decisão do TJRJ, mas uma ação independente. É uma ação direta de inconstitucionalidade. Em resumo, o que vai ser debatido é a interpretação de alguns artigos. Deixa eu ver. Alguns artigos, deixa eu achar aqui, da Lei Pelé, que ainda estão em vigor em alguns artigos da nossa Lei Geral do Esporte. Esses artigos vão falar, dentre outros, sobre autonomia desportiva para discutir sobre a não intervenção do Poder Judiciário em questões internas, corpores das entidades esportivas e sobre a legitimidade do Ministério Público para celebrar os termos de ajustamento de conduta, os TACs, que falam sobre a prestação de serviço ao consumidor da atividade esportiva. Explica. Edinaldo Rodrigues pode deixar a presidência da CBF? Interrogação. De acordo com a advogada, se o STF entender que a prática esportiva tem interesse social e que o Ministério Público pode atuar nesse contexto, Edinaldo Rodrigues permanecerá na presidência. No entanto, se o STF decidir o contrário, a decisão do TJRJ será restabelecida, afastando Edinaldo e convocando novas eleições.
O advogado Carlos Henrique Ramos também vê a possibilidade, em tese, de Edinaldo Rodrigues deixar o comando da CBF. No entanto, ele considera isso improvável, já que o STF tem reforçado a autonomia das entidades desportivas e o papel do Ministério Público em acordos com essas entidades. Além disso, a decisão já tomada tende a ser confirmada para evitar insegurança jurídica. Vamos lá. Como a decisão que possibilitou o retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF foi monocrática, ou seja, uma pessoa apenas decidiu, sempre há possibilidade, em tese, de o plenário do Superior Tribunal Federal, o STF, reverter o julgado. Ainda mais quando o principal fundamento para a concessão da liminar à época, qual seja o risco de a seleção brasileira perder o prazo para a inscrição no pré-olímpico, não mais subsiste. Entretanto, creio que isso dificilmente ocorrerá. Isto porque a jurisprudência da Suprema Corte tem se inclinado por ressignificar, e reforçar a autonomia constitucional das entidades desportivas e por reconhecer a legitimidade para o Ministério Público atuar e firmar termos de TAC, ajustamento de conduta, com entidades desportivas na seara esportiva. Por tratar-se de atividade privada de relevante interesse social, além do mais, os demais ministros, ao meu ver, tendem a referendar a decisão movidos pela noção do fato consumado, evitando ainda mais insegurança jurídica, avalia o especialista em direito desportivo. Em caso de afastamento de Edinaldo Rodrigues, uma comissão assumirá interinamente a presidência da CBF e as novas eleições serão realizadas em até 30 dias. O STF colocará um ponto final no caso. Segundo os especialistas, a decisão do STF provavelmente encerrará o caso, com possíveis recursos limitados a questões processuais. A decisão tende a colocar um ponto final na questão. Sim, pode haver algum outro recurso, mas apenas do ponto de vista processual, a matéria em si já vai ter sido esgotada, afirma Fernanda Soares. Como se trata de decisão a ser tomada em ação direta de inconstitucionalidade, a tese a ser fixada sobre a legitimidade do Ministério Público para atuar em causas envolvendo as entidades desportivas e a prática do desporto do Brasil terá eficácia vinculante para eventuais processos em cursos e futuros, o que tenderá a encerrar o embate, acrescenta Carlos Henrique Ramos. Entenda o caso. O processo foi aberto a pedido do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que alegou possível danos irreparáveis à CBF. Na ocasião, citou que a FIFA não reconhecia qualquer liderança da confederação, que não seu presidente, e que a seleção olímpica poderia não ser inscrita na competição, que definiria os representantes sul-americanos para os Jogos de Paris. Com a liminar do ministro Gilmar Mendes, proferida em 4 de janeiro de 2024, foi suspensa a decisão do TJRJ, que havia afastado Edinaldo Rodrigues da presidência. A alegação para a sua destituição foi a de que ele, enquanto presidente interino, celebrou um acordo com o Ministério Público sem que o órgão tivesse legitimidade para tal. Em seguida, foi realizada uma eleição e o dirigente baiano foi eleito. O TJRJ nomeou um interventor e determinou novas eleições. Edinaldo Rodrigues tentou recursos no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Mas não teve sucesso. Inclusive, um outro partido, o Partido Social Democrata, o PSD, chegou a acionar o STF em outra ação, antes da movida pelo PCdoB, mas não teve êxito. O relator do caso no STF e o ministro André Mendonça, o relator no caso do STF é o ministro André Mendonça. Desculpa, tá, gente, pela minha interpretação errada aqui. Nessa quinta-feira, dia 3, está... No caso, isso aí, gente, esse finalzinho aqui é o que já foi, tá, gente? Aí, ó lá, os ministros irão decidir se mantêm ou derrubam uma liminar proferida pelo ministro Gilmar Mendes em janeiro de 2024, que reconduziu Edinaldo ao cargo. Então, meus amigos, olha só, é uma situação bastante complexa, uma situação de jurisprudência, como vocês bem viram na reportagem, porque Edinaldo
não poderia, no caso, ter feito esse acordo com o TJRJ, esse TAC. Então ficou esse negócio, um fala que pode, o outro fala que não pode, e no meio das contas, que pelo que eu percebi aí, o senhor Edinaldo aproveitou, né, dessa brecha no sistema para se valer de algumas situações e acabou sendo até mesmo elegido, acabou sendo eleito. Então, gente, olha só, essa situação vai ser votada na próxima quarta-feira, foi remarcado, tá? E a princípio, tá estagnado, né? Como vocês viram na reportagem, os especialistas falando, pode ser que seja alterada essa decisão, assim como normalmente quando é tomada a decisão, a tendência é que os outros ali, que fazem parte do Supremo, mantenham a mesma, mas eles podem analisar e podem acabar vindo a mudar essa situação. Vamos ter que aguardar, vamos ter que esperar, mas eu vou falar para vocês uma frase. Está me parecendo que vai acabar em pizza. Essa é minha frase. Calma, não estamos falando de comida italiana, nem de rodízio, nem nada. Mas está me parecendo que isso vai acabar em pizza, meus amigos. Sinceramente, é isso que eu tinha para falar. Não tem nem muita coisa para ficar pincelando em cima desse assunto. Todo mundo já sabe, né? O que a CBF faz e deixa de fazer aqui no Brasil. E todo mundo está cansado de saber também como é que funciona aqui no nosso país o sistema, se é que vocês me entendem. Então, eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês, tudo de bom para vocês, até mais tarde no nosso Madruga Vasco e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e Vascou!